Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindos ao nosso grupo de estudos, né? Então, hoje iniciamos aí mais uma jornada, a primeira jornada deste ano. Eu sou o professor Luiz Carlos. Depois vai ter um momento para apresentação, né? Aqui do núcleo de Cascavel. Então, iniciamos aí essa jornada, né? Um pouco mais curta. Mais curta, não tem 10 encontros, né? Tá na média isso aqui. Final de abril já acaba, então não vai pegar todo o trimestre, né? Vejo aqui muitos cursistas, né, novos, assim, né, que nunca tinham feito comigo. Esse ano deu uma mudada, né? Tinha um grupo, assim, que as turmas se repetiam bastante, né? Tinha poucos novos. Esse ano deu uma mudada, né? Veio outros cursistas. Eu estava com geopolítica os últimos 2 anos, né? Não estava com geografia. Aí, esse ano, voltei para geografia, até porque geopolítica não tem mais, né, nos formadores. Então, pessoal, hoje alguém aqui nunca participou do grupo de estudos? É a primeira vez? Alguém nunca participou? Todos já participaram? Bom, então você já sabe, né? Hoje é aquela reunião mais para apresentar um pouco a estrutura da trilha, ter um momento de apresentação, falar um pouco da estrutura da trilha, da estrutura da jornada, né? Das avaliações, mudaram algumas coisas, tá? Nada demais, mas mudaram algumas coisas em relação às atividades avaliativas, mudou um pouco a organização, mas é aquela reunião que eu vou falar um pouco, hoje eu falo mais, né? A partir da semana que vem já tenho vamos voltar a fazer os subgrupos, enfim, né, vocês participarem mais, né. Então hoje é aquela reunião para a gente conhecer um pouco da estrutura da trilha, dar uma revisada no manual do cursista, né, que algumas coisas modificaram também. Pessoal, o som tá bom? Tá bom? Tá com eco? Tá bom? Só dá um positivo, se tá bom? Tá bom, então beleza. É que eu testando aqui outro microfone para ver se melhora, que eu gravei a de ontem e hoje fui escutar. Tava dando um eco, tava estranho. Daí eu tô testando outra entrada de som aqui. Então, eu vou começar aqui apresentando o roteiro para vocês, né, o roteiro dessa jornada, dessa primeira reunião da primeira jornada de 2026. Então, como eu falei para vocês, né, essa é a nossa primeira reunião aí, do início dessa jornada. O lembrete de sempre, né, que vocês já sabem, para ficar com a câmera aberta, participar com a câmera aberta, para a reunião ficar mais interativa, mais viva, né, também para a questão de validar a presença, né, que está lá no manual do cursista. E também, se possível, com o computador, né, uma orientação aí, computador, notebook. Sempre tem algumas atividades que são melhores fazer no computador, notebook, né. Hoje vai ter o check-in, né, que eu acho que é tranquilo para fazer, se alguém estiver no celular hoje, é tranquilo, né. Os outros dias, quando tem os subgrupos, enfim, aí é melhor com o computador, né. Então, os objetivos de hoje: integrar e acolher os participantes, apresentar aspectos importantes da organização do grupo de estudos, planejar os próximos passos para a jornada. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Acolhimento e integração. 20 minutos, né? Tem 20 minutos para apresentação. Vai ser a apresentação mais rápida hoje do que foram nas outras jornadas, né? Conhecendo o manual do cursista, mais 20 minutos. O check-in, 10 minutos. Calendário da jornada e o cronograma, mais 5 minutos. E o Google Sala de Aula, né? E aí fala um pouco da certificação da frequência, 25 minutos, certo? Então, é isso hoje que a gente vai ver. Aqui. A nossa apresentação hoje, então, vai ser da seguinte forma: eu vou pedir para vocês escreverem no chat o nome de vocês, o município e uma palavra que representa o eu digital. Só antes de vocês escreverem, tá, gente? Deixa eu falar aí um pouquinho o que é esse eu digital. Quando vocês forem escrever, escrevam o nome, o município, o eu digital, né, a palavra que representa o eu digital, no caso de vocês, e aí envia, né? Porque se escrever o nome, envia, e outra pessoa escreve o nome, envia, e outro o município, e vira uma salada, né? Então, escreva o nome, o município, a palavra que representa o seu eu digital, e aí envia. Então, o nome, o município, né? E o eu digital seria, né? Como que vocês se veem aí, como que vocês entendem que está o aprendizado, a interação em relação ao mundo digital hoje, mas não falando só das plataformas, da escola, das metodologias, né? Falando do geral, da nossa vida, enfim, né? E hoje mesmo estava mexendo ali no .gov, né? Tinha que enviar lá um protocolo, né? Então, você tem que conhecer lá, tem que escanear os documentos, enfim, né? Enviar, tem a IA lá que ajuda, enfim, né? Então,
essa questão digital está na nossa vida, né? E claro, na escola também tem uma parte importante. Então, qual que é a palavra que define o eu digital em relação ao conhecimento, à utilização, né, dos meios digitais na vida como um todo, né? Então, vou deixar vocês escreverem no chat, vou deixar uns 2 minutinhos, aí logo nós iniciamos as apresentações. Professor escreve direto no chat, não tem nenhum link, né? Não, direto no chat. Ah, sim, obrigada. Ai, digitei errado. Pronto, pessoal. Acho que já deu tempo, né? Bem rapidinho. A ideia era chamar alguns, né? Mas a primeira reunião é sempre bom que todos falem um pouco, enfim. Então, vamos começar aí pelo professor. Eu vou pela sequência que vocês escreveram aqui, né? Professor Adair. Vai falar o município, né, de atuação e uma palavra que representa o eu digital. Pode começar, professor. Professor Adair. Boa noite, professores. Boa noite, Boa noite. professor. Boa noite, colegas. Eu sou o professor Adair, eu moro em Quedas do Iguaçu. Atualmente eu estou atuando no município vizinho aqui de Espigão Alto do Iguaçu, do núcleo de Laranjeiras do Sul. Então, estou aí a 120 quilômetros do professor aí, Cascavel, né? Então, na questão digital, né? O eu digital. A gente sempre está aprendendo, né? Se adaptando a essas novas tecnologias. Quando a gente aprende uma coisa, surge outra, né? E a gente vai aprendendo com os colegas, os próprios formadores, a gente aprende bastante coisa sobre trabalhar com tecnologia, né? Então, a gente vai se adaptando a esse sistema aí, conforme vai surgindo as novas demandas, né? Era isso. Isso. É uma corrida, né? A gente aprende alguma coisa, logo já surge outra, né? A Meet mesmo, fazia uns 2 meses que eu não fazia mais Meet, aí eu entrei aqui essa semana. Tá modificada, né? Tá diferente um pouco. Muda um pouco o layout, os recursos, enfim. Professor, Eu até estava comentando com os alunos essa semana, professor, assim, há 15 anos que eu entrei em sala de aula, eu assumi o concurso em 2012, mas já trabalhava com PSS. Assim, a gente jamais imaginava que a gente ia estar trabalhando numa tela, numa televisão, com as telas interativas hoje, né? A gente tinha o livro físico, a própria chamada, né? Fazer chamada através de fotografias, né? Então, assim, vai mudando ano a ano, né? As tecnologias. sim, vai cada vez mais rápido as mudanças, né? Então, seguindo aqui, professora Cássia. Oi, boa noite. Meu primeiro nome é Aparecida, mas todo mundo me conhece por Cássia. O segundo nome é Cássia. Eu sou do núcleo de Londrina, da cidade de Rolândia. Acho que é a terceira ou a quarta vez já que eu faço com o professor Luiz. E a palavra, eu coloquei aprendiz, porque eu falo assim, a hora que eu aprendo negócio, já vem coisa nova, eu estou sempre aprendendo, aprendendo, aprendendo. E nesse mundo digital, assim, a gente tem tantas outras coisas que a gente não tem tanta, não consegue acompanhar na mesma velocidade que nossos alunos aprendem. Então, às vezes, em sala de aula, eles acabam até dando aula para nós na questão da tecnologia. Sim, eles são aí mais dessa época, né? Eles
são bons. Sabem tudo. A gente não sabe nada. Eu, pelo menos, não sei nada. Assim, eles, professor, faz assim, assim, 2 palitos e já está pronto. Eu falo, pai do céu. Isso, obrigado, prof. Seja bem-vindo. Por Professor Daí nada. também seja bem-vindo. Agora, professor Eduardo. Professor Eduardo. Ver se está por aqui. Eu vou passar para o seguinte, né? Talvez o professor está com algum problema no microfone depois. Deixa eu voltar aqui. Esse também. Deixa eu voltar. Professor, eu não estou escutando. Quem que o senhor chamou? Eduardo. Ah, tá, desculpa. Não, mas aí acho que o professor está com algum problema, respondeu, vou passar para o próximo. Opa, deu professor, certo. desculpa, eu só fui olhar que minha cachorrinha tá para fora ali, aí eu fui rapidinho, eu achei que ia ser em outra ordem, desculpe. Posso me apresentar? Sim, professor, fique à vontade. Então, meu nome é Eduardo, eu trabalho em Matinhos, no litoral aqui, e o meu eu digital, eu acho que, assim, são conexões, assim, né, maneiras de você, conexões em vários sentidos, para olhar, para conversar, para aprender, para se expressar, né? E então eu acho que assim, esse curso formadores também vai sempre dando ferramentas assim, né, para a gente ir acrescentando também, isso aí, no sentido assim, né, aprendendo nesse ambiente aí que os alunos muitas vezes dominam bem. E que às vezes também, às vezes você aprende muita coisa no formador e chega lá, a galera também não sabe, assim, muitos não sabem, né? Então acho que também a gente contribui com eles também. Sim, os alunos às vezes têm dificuldade, por exemplo, em organizar, né, uma apresentação, né, tal, eles às vezes são mais ligados às redes sociais, né, então, obrigado, professor, seja bem-vindo. Redes professor, sociais e Free Fire. Free Fire. E tigrinho, eles falam bastante. O professor Frank. Boa noite, eu sou o professor Frank, município de Santa Isabel do Oeste, núcleo de Francisco Beltrão. E no Eu Digital a gente está sempre aprendendo, né? É sempre uma tecnologia nova, um método diferente. Não tem como você ficar parado e pensar que aquilo não vai mudar de uma hora para outra, senão os alunos passam a gente e a gente nem vê o que está acontecendo. Isso, tem que ir acompanhando, né, atualizando. Beleza, professor, obrigado. Seja bem-vindo. Eu sou lá de Francisco Beltrão, não nasci lá, morei muitos anos lá, estudei na Unioeste, ali perto, né, de Santa Isabel, faz uns 10 anos que moro em Cascavel. Professora Rosângela. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou a Rosângela, eu resido aqui no município de Piraí do Sul, próximo a Castro, Ponta Grossa. Trabalho já há quase 37 anos. Eu sou aposentada de um padrão. Peguei a regra antiga, né? Mas desse eu estou me batendo um pouco, né? E como tudo na minha vida foi um desafio, a tecnologia foi muito mais. Mas eu não sou de desistir, nem que eu esteja apanhando ali, lutando, mas ano a ano eu notei que eu dei já uma engatinhada melhor, sabe? Mas eu tenho bastante dificuldade, porque a gente não é desse tempo da tecnologia em tudo, né? Para mim é tudo muito novo. Eu fiquei um tempo também afastada de sala de aula, em disfunção. Daí, quando eu voltei, já estava tudo, né, no tecnológico. Então, tive que aprender meio na marra, em pouco tempo. E isso é um desafio para mim até hoje. E eu gosto de desafio. Vamos ver, né? Eu até pedi para me colocarem num curso mais básico, mas eu, na hora da inscrição, não achei esse curso básico, para quem não sabe muito bem tecnologia. Vamos ver se o professor vai ter paciência comigo. O outro professor foi muito bacana. Eu já comecei uns 3 cursos desse e desisti. Sim. Daí consegui fazer com o mesmo professor 2 até o fim. Ele era bem paciente. Os outros professores não tinham muita paciência, sabe? Porque
Daí eu me atrapalhava, ficava perguntando, daí eu sei que interrompe muito, né? O tempo não é tão longo assim como a gente acha, né? Então, eu estou procurando prestar bastante atenção, vamos ver, né? Se eu incomodo menos esse ano. Tomara, mas obrigada pela oportunidade. Não, o senhor não incomoda, não, tem que perguntar quando tem dúvida. O pessoal, pelo menos, escreve nos relatos lá que eu tenho bastante paciência. O que mais me elogio, né? Eu considero um elogio, falo que eu tenho bastante paciência. Eu vi lá na hora da inscrição que o curso como professor foi um dos primeiros que já estava preenchido. Eu falei, eu vou nessa equipe, certo? Eu já conheço o professor, deve ser bacana. Daí me inscrevi nesse, mas prazer em conhecê-lo, eu não conhecia. Eu fiz com um outro professor 2 vezes, mas só que ele não está mais, ele saiu do programa. É o Alan, será? O Alan. Isso, exatamente. Bacana, muito legal, experiente, também muito inteligente. Sim. Devo muito a ele, muito bacana mesmo. Ele saiu, não sei se foi opção ou foi a seleção, mas ele não está mais. Eu acho que ele saiu, não sei se foi por opção dele ou não foi a seleção, não lembro agora. Não sei também. Mas assim, ele avisou anteriormente, senão eu tinha me inscrito com ele, sabe? Sim. Então, prof, aqui é um espaço Tomara tranquilo, que eu seja feliz também aqui com o senhor. Pretendo ir até o fim. Não, eu sou bem tranquilo, né? E assim, essa parte das tecnologias, por exemplo, na próxima reunião a gente vai trabalhar sobre cartografia, vai ter a opção, sugestões de trabalhar de forma digital, né? Usando ferramentas digitais, também tem o analógico, né? Que, claro que é bom a gente aprender ferramentas digitais, né? Para a gente utilizar, mas não que seja obrigatório, né? Na implementação. Isso, mas é uma forma de fazer o cérebro da gente também desenferrujar, né? Sim. É muito bom. Sim, aprender coisas novas. Então, vai sempre ter essas 2 opções, mas a gente vai aqui vai com calma. Tem a parte positiva, não é só desafio, só coisa ruim, né? É a coisa positiva. Acho que tem bem mais positivo do que negativo. A questão das ferramentas, né, eu acho que é o meio termo, também não pode ser só isso. Ajudou muito, sabe? Né? A gente trabalhar em sala de aula, com os slides, com os vídeos. Sim. Tudo bem legal. Até eu só não sei montar muita coisa diferente, assim, no tecnológico, sabe? Usar muito bem as ferramentas, mas, assim, o básicozão para dar uma aula legal, assim, sim. Eu consegui agora. Sim, no grupo de estudos... Sim, no grupo de estudos tem lá, né, os cursos de IA, só que eu tentei me inscrever, eles acabaram em meia hora, não tinha mais vaga, assim. Ficou girando na internet, né? Tem, que é do RED, né, Recursos Educacionais Digitais, tem o básico, o intermediário e o avançado, tem os 3 níveis, mas assim, eu acho que foi o mais procurado, acabou em meia hora, não tinha mais vagas, 20 minutos, a minha internet. Mas agora não teve mais esse, né, professor? Eu acho que esse que eu queria me inscrever não teve. Tem, mas ele tem outro nome, ele não é mais REDS, é tipo IA, laboratório, alguma coisa. Mas não podia fazer, não era público-alvo daí. Entende? Não era tipo igual de antes, que era aberto para qualquer um. Agora você tem que estar na matéria de programação para poder fazer aquilo lá, pelo que eu entendi. Eu até tentei fazer, depois eu vi que não era público-alvo, aí eu cancelei. Sim. Sim. Tem essa questão, né? Depois, que como o início do ano é muito procurado, então aí é mais rigoroso em relação a isso. Depois acaba flexibilizando, né? Eu tenho pensamento computacional, né? Então aí por isso eu tentei me inscrever, né? Mas não deu. Mas talvez nas outras, né? Aí flexibiliza um pouco, abre para se inscrever em 2, enfim. Então, seguindo aqui, obrigado, professora Rosângela, seja bem-vinda ao grupo. Professora Eliane. Boa noite. Eu sou de Curitiba, tá? E a palavra que me define é aprendendo. Assim como a professora falou, eu tenho dificuldade, me esforço muito para aprender e sempre os colegas estão ajudando. Então, eu sempre estou pedindo ajuda, mas vou indo. Vou conseguindo levar. É isso. A prof não fez comigo, né? Nenhuma vez, né? Não, nenhuma vez, é a primeira vez. É que o sobrenome, eu acho que alguém que tem o mesmo sobrenome já fez aqui, mas foi outro professor. Não, você é a primeira vez, professor. Tá, ok. Obrigado, professor, seja bem-vindo. Obrigada. Seguindo aqui, a professora Débora. Boa noite, gente. Eu sou a Débora, sou de Geografia. E, assim, meu digital está em processamento, porque eu me aventurei e sou acadêmica de tecnologia da informação hoje em dia. Então, está em processamento mesmo. Né? Eu gosto bastante de tecnologia, mas não é por causa disso que eu domino todas de maneira nenhuma. Preciso de ajuda também. E eu acho assim, dentro da
educação, ela tem que agregar de uma forma pedagógica, principalmente, né? Lógico, mas que desperte interesse, sabe? Porque se for uma coisa muito maçante assim, não cativa eles também, não serve como engajamento. Então, até apesar dos alunos serem de uma geração tecnológica, eles não é não é qualquer situação assim que você coloca para eles usando a tecnologia que vai engajar, que vai agregar mais a aula, não, viu? É bem complicadinho, é bem complexo esse tema. Não. É isso. Sim, eles não é tudo que, por exemplo, às vezes lá em pensamento a gente vai usar lá IA, né? Eles vão lá dar um prompt, um comando, né? Como às vezes não é de interesse deles, eles escrevem lá trabalho disso, né? Agora, quando eles vão pesquisar uma coisa que é mais de interesse deles, sei lá, futebol, jogo, eles elaboram um prompt bem elaborado, vão conversando com a IA, né? Então, tem essa questão também. Só um exemplo que eu lembrei agora, né? Que o professor falou aqui. Obrigado, professor, seja bem-vinda. Seguindo aqui, professora Giane. Boa noite, Boa eu noite. sou Giane, de Medianeira. Eu coloquei a palavra aprendizado, porque eu também não sou nada expert na tecnologia, né? Mas não podemos desistir, tem que correr atrás, e assim vai. Então, a minha intenção é aprender um pouquinho para poder utilizar, né, no meu trabalho, para poder se tornar um pouco melhorzinho as aulas assim com os alunos, mas infelizmente nas duas escolas que eu trabalho, laboratório e informática, acesso a aparelhos está designado para as outras áreas e quase não sobra para a gente. Tanto é que, ó, quantas aulas sumiram de história e geografia, não somos mais tão importantes, mas enfim, né? Então, muita coisa que a gente poderia fazer, que a gente sabe, não dá para fazer, porque não tem acesso por falta de espaço e distribuição para aquelas disciplinas que são colocadas como mais prioridade devido a esses projetos que o governo tem, né? A gente entende, não é culpa dos colegas, né? Mas limita muito as oportunidades de trabalho da gente para se tornar um pouco mais atrativo. Eu passo por essa dificuldade, esse descontentamento, mas encarar, né? Fazer o quê? É por isso. É isso Ok, aí. prof. Obrigado, prof. Seja bem-vindo ao grupo. Medianeira aqui perto, né, de Cascavel. A professora Daí já falou, a professora Cássia Aparecida também, né? O professor Renato, então. Então, boa noite a todos. Sou o professor Renato, da cidade de Prudentópolis. Então, a palavra que eu coloquei ali como me define no eu digital é aprendizado. Acredito que o ser humano ele tem essa característica de sempre estar aprendendo, né? E com a tecnologia, com as mudanças que ocorrem praticamente a todo momento, a gente fica, parece que desatualizado com muita rapidez, muita frequência. Então, é preciso buscar, né, sempre se atualizar quanto a essas questões envolvendo tecnologia, né? Acredito que seria isso, essa minha palavra, né, a questão do aprendizado. Ok, professor, beleza, obrigado. Seja bem-vindo ao grupo. Seguindo aqui a professora Danila. Olá, boa noite. Então, sou a professora Danila, sou do município de Cascavel. Está escutando? Tá? Sim. Eu acabei nem me tocando, mas eu acho que a palavra, eu coloquei outras coisas ali, mas eu acho que a palavra que caberia a mim seria atualização. Eu tento estar sempre me atualizando com as novas coisas que surgem. É impossível, porque a gente não dá conta, né? É muita coisa que sempre está surgindo, mas eu tento me atualizar, tento utilizar das ferramentas que são proporcionadas pelo Estado, pelo Google, geralmente, e vou em busca de aprendizados cada vez mais para conseguir dar uma aula mais dinâmica para os meus alunos. Acho que é isso.
Isso, prof. Obrigado, seja bem-vindo aí mais uma vez aí ao grupo. Professora Beatriz. Olá, colegas, boa noite. Me chamo Beatriz, eu sou de Jaguapitã, norte aqui do Paraná, próximo de Londrina, do núcleo de Londrina. Em relação aos recursos digitais, eu coloquei também a palavra aprendendo, né? A tecnologia, ela avança de maneira muito rápida. No trabalho com os alunos, como a professora Jane comentou, às vezes a gente não tem a possibilidade de trabalhar conforme a tecnologia nos possibilita. Acho que recursos tem muitos, né? Assim, não é possível que faça esse trabalho, mas eu avalio como muito positivo os recursos digitais para a parte operacional do nosso trabalho, né? A SEO digital facilitou muito a nossa vida, não ter que somar nota, não ter que, enfim, essa parte operacional facilitou muito as possibilidades de ideias, de atividades, de possibilidades de aulas, de metodologia, você preparar uma atividade em minutos usando uma IA. Então, nessa parte operacional do nosso trabalho, os recursos digitais, eles favoreceram demais a gente. Eu acredito que eu estou aprendendo, né? Eu entrei na educação ainda, a gente estava no analógico, mas logo em seguida já começamos a utilizar. Eu acredito que consigo acompanhar, assim, de maneira razoável, consigo dar conta. Então, para mim, os recursos, eles facilitaram demais a nossa vida. Isso, beleza, obrigado, seja bem-vindo ao grupo. A professora Eliane já falou, né? Professor Eduardo também. Professor Frank também. Professor Paulo Sérgio. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, professor. Só para conferir meu áudio aqui, às vezes dá problema. Então, eu sou aqui de Maringá, né, região norte de Maringá, norte do Paraná, e aí, como o professor falou, né, que trabalha pensamento computacional. Eu trabalhei no primeiro ano de pensamento computacional, lá em 2023, e aí a minha frase que eu coloquei ali foi adaptando, né? Então, assim, a gente está em constante adaptação. Então, alguns professores aí já pontuaram, né? Só sintetizar, que essa questão da falta de uma política de Estado que a gente tem, então, a cada gestão, né, o pessoal vai mudando, agora mesmo com a reforma do novíssimo ensino médio, né, então só muda a linguagem, né, as estruturas são as mesmas, a gente tem que ficar adaptando as linguagens, uma hora é disciplina, uma hora é componente curricular, uma hora é itinerário formativo, outra hora é IFA, né, então a gente vai se adaptando a esses malabarismos, né, que os nossos gestores fazem para poder dar conta. E aí, em relação à tecnologia, por que me adaptando? Né? O professor falou do pensamento computacional, assim, acho que é uma disciplina fundamental na escola. Nós temos alunos que são brilhantes, né? Assim, cada projeto que eles desenvolvem, uma atividade que às vezes você dá para eles fazerem um seminário, eles conseguem fazer coisas brilhantes. Lógico, tem aqueles alunos que você coloca lá uma programação para fazer, um JavaScript, um HTML, eles vão odiar, né? Mas aqueles que gostam, então sai muita coisa brilhante. Mas aí a gente esbarra nessa gestão, né? Que a gente não consegue dar continuidade aos projetos, e mesmo dentro da geografia a gente tem uma infinidade de aplicativos, de programas, né? Dentro da área da cartografia mesmo, para trabalhar com os alunos, mas a gente não consegue dar continuidade por conta desse recorte que a gestão vai fazendo, né? A professora Débora falou da não importância, né, no ensino médio, suprimiu lá do segundo ano, foi você que falou, professora, desculpa, suprimiu geografia, né, uma outra professora, talvez a professora Jeane, então com o novo currículo, né, então no ensino médio, lá no segundo ano, já não tem mais geografia, né, no primeiro ano, geografia do Paraná, e depois para o ano, terceiro ano, geopolítica, né, então a gente vai se adaptando, né, a essas mudanças, cada ano vem uma novidade, mas enfim, sem querer estender muito. É isso. Obrigado, professor, seja bem-vindo. Eu, na escola que eu trabalho, não tem geopolítica no terceiro, por causa que é um modelo integrado, né? Aí esse ano ficou sem geografia no segundo e no terceiro, porque o terceiro não atualizou ainda, então ficou assim, não atualizou com o novo ensino médio, né? Uhum. Só o ano que vem, né? Esse é o último ano da geopolítica. Então, o professor Paulo foi. Professora Luísa? Professora Luísa. Isso, meu nome é Luísa, sou do Candói, ao núcleo de Guarapuava, e faço parte do grupo do povo aí
das tecnologias que estou aprendendo. Sou bem leiga, né? Tenho bastante dificuldade nas tecnologias. Isso, prof, obrigado. Seja bem-vindo ao grupo. A professora Rosângela já falou, né? O professor Jean Carlos também já vem algumas jornadas aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Então, eu sou professor de Capitão Leandro das Marques, de Geografia, e posteriormente formado em História, e me deram aula de Educação Digital, Programação, Computação e Robótica. É isso aí. Então, estou lutando, aprendendo aí. Não tinha pego nenhuma vez essas matérias de tecnologia, mas esse ano fui contemplado pela minha diretora. E boa sorte para mim. Que beleza. Obrigado, professor. Seja bem-vindo novamente. Deixa eu ver a professora Marcela. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bom, eu sou Marcela, sou de Terra Boa, perto aí de Maringá, e sou do núcleo de Cianorte. Eu coloquei conectada, mas não no sentido tecnológico da palavra, mas eu acho assim, conectada assim, aberta, né, às novidades, né, tecnológicas que vão surgindo, né? Como os meus colegas aí, a maioria, também pena um pouquinho na parte de tecnologia, eu sei o básico, né? Mas, assim, eu acho que nós, professores, sempre tem que estar abertos, né, às novas tecnologias que a todo momento vêm surgindo, e eu acho interessante para enriquecer, né, as nossas aulas. Pena que os laboratórios, né, que tem nas nossas escolas, assim, não dá, a gente não tem acesso, porque geralmente é inglês, matemática, né, português, e é sempre aquela disputa ali, entre aspas, né, para ter acesso a esse laboratório. Então, seria interessante, né, que a gente pudesse também ter acesso, mas enquanto não tem essa possibilidade, né, mas assim, a gente está aberto, apesar, como eu falei, né, eu também tenho dificuldade, não muito, mas tenho. Mas eu fico feliz, assim, que está todo mundo, assim, tem dificuldade, eu acho que todo mundo aqui vai um se ajudar o outro, né? Isso é muito legal. Isso, prof. E as coisas, né, a gente não tem como saber tudo, né, porque vai tudo mudando, atualizando muito rápido, né, então, assim mesmo. Obrigado, professor, seja bem-vinda. Professora Adriana? Boa noite. Boa noite. Sou Adriana, Sertanópolis, né, núcleo de Londrina. Eu faço os formadores desde que começou, né, desde aquela época que a gente tinha que gravar a aula, filmar, mandar, tirar foto, né, assim, era bem mais difícil no começo, agora eu acho que está bem mais tranquilo, né, não era fácil a gente mesmo se gravar ali uma aula de 40 minutos, eu não queria nem postar, a minha mão balançava tanto, na hora que eu ia assistir, eu falava, meu Deus, tem que mandar. Mas estou aí, desde o começo, faço 2 ou 3 por ano, né, já cheguei a fazer 4, 5, eu fico migrando, eu faço geografia, aí eu vou e faço clima escolar, vou mudando, né, mas tento pelo menos uma vez no ano fazer geografia, porque além da gente aprender a tecnologia, a gente aprende a disciplina base da gente, né, e também coloquei a palavra aprendendo, porque por mais que a gente corra atrás, sempre o governo cria alguma coisa nova e que a gente vai um ajudando o outro e no fim, depois, todo mundo aprende. É que, graças a Deus, a gente tem uns colegas que, às vezes, é mais espertinho que a gente, né? Principalmente os novatos que vêm chegando, né? Pede socorro para os filhos e assim a gente vai. Isso, prof. Obrigado, professor. Seja bem-vindo ao grupo. Acho que a professora Marcela já falou, né? Que é a professora Maria Josilda. Professora Maria, eu vi ela antes aqui. Acho que a prof acabou saindo. Tudo bem, depois ela retorna, deve ter, às vezes... Ah, não, tá aqui. Consegue falar, prof? Tá aberto o microfone.
Só não está saindo o som, o microfone está aberto e não está saindo o som. Mas tranquilo, prof. Depois, quando arrumar aí, o professor pode se apresentar. Aproveitando aqui, eu vi agora a professora Cristina aqui, ó, direto do Canadá, aqui para o grupo de estudos. Não, acabei chegando ontem, professor Luiz. É. Obrigada. Quero, assim, primeiramente, boa noite a todos vocês. Vocês estão aí em boas mãos, tá? Que esse professor Luiz é um baita profissional aí na formação, ele sempre foi meu professor formador. E hoje eu também sou professora de geografia, mas eu estou ali no núcleo de educação, na pasta dos formadores em ação, mas a gente é professor também, como vocês. E eu estou passando aqui para desejar também a vocês uma boa jornada, a jornada 1 de 2026. Estou chegando, se vocês pedirem alguma informação, eu não estou assim ainda a par de todas as informações, eu saí no dia 7 de fevereiro, né, que eu estive no Canadá, na formação do Ganhando o Mundo, e retornei ontem. Mas, se tiver alguma pergunta, aquilo que eu não souber, eu vou buscar informação para depois a gente conversar na próxima semana. Mas, eu vim aqui desejar uma boa jornada e que vocês sintam-se acolhidos pelo Núcleo de Educação de Umuarama, tá? Professor Luiz tem o nosso número, então, as tutoras do núcleo de Umuarama é eu e a professora Suzy, tá? Então, sinta-se à vontade, quando queira perguntar algo, a gente vai estar aqui à disposição. E pode contar conosco, tá? Então, sinta-se acolhido aqui pelo nosso núcleo de educação. E vocês estão em boas mãos, que o professor Luiz sempre foi meu professor formador. Depois eu saí da sala de aula, há 2 anos já, e fui para o núcleo de educação viver uma experiência diferente. Fiquei 35 anos na sala de aula, e depois eu fui convidada para esse desafio e eu aceitei. Então, quero desejar a vocês uma boa jornada. Professor Luiz, obrigado pelo momento que o senhor me permitiu aqui para fazer esse acolhimento aos nossos cursistas. Obrigada, pessoal. Imagina, professor, nós te agradecemos, né? Seja bem-vinda novamente aí ao nossas reuniões, né? Nossas reuniões de segunda também, né? E depois a gente vai conversar sobre as experiências do Canadá também. Obrigado. Vamos sim, vamos conversar, são experiências incríveis e que a gente tem que compartilhar aquilo que é bom, né? Então, a gente está aí aberto para compartilhar com vocês, tá bem? Fiquem com Deus, fiquem bem, eu vou permanecer mais um pouco aqui, tá, professor Luiz? Se eu sair é porque eu vou para outra turma acompanhar lá das boas-vindas para os cursistas, tudo bem? Tudo bem, prof, tranquilo. Então, pessoal, obrigado aí pelas apresentações, né? No script ali era para escolher alguns, né? Mas é sempre bom, né? Esse primeiro momento, que todos falem um pouco, para a gente ouvi-los, né? Então, obrigado pelas apresentações, né? Ali a questão do eu digital, né? Aí é muito semelhante, né? Todo mundo fala, eu estou aprendendo, né? Tem que melhorar nisso. Alguns falam que tem mais dificuldades, né? Então, isso é normal. Aqui, né? Então, a nossa comunidade se fortalece quando o seu saber se torna contribuição para o colega. Aqui no grupo de estudos, transformamos nossas experiências em conhecimento vivo. E essa aprendizagem entre pares que sustenta cada encontro em sala de aula, né? Aqui tem um pequeno vídeo sobre o grupo de estudos, tá? São coisas que vocês já sabem, mas só para reforçar. O Grupo de Estudos Formadores em Ação tem como missão fortalecer a qualidade da educação no Paraná. Nosso compromisso é promover a melhoria da aprendizagem, estimulando o protagonismo dos estudantes por meio da formação continuada em serviço. Valorizamos os saberes docentes, a troca de experiências e a aprendizagem entre pares, reconhecendo que a colaboração entre profissionais enriquece as práticas, amplia repertórios e potencializa resultados. O grupo de estudos é um espaço de estudo, reflexão e cooperação, no qual cada educador contribui, aprende e se desenvolve, construindo conhecimentos de forma coletiva e intencional, sempre com foco na prática e no impacto real na sala de aula. Formadores em ação, aprendendo juntos, fortalecendo até a profissão e transformando a educação. Então, falou aí um pouco ressaltou essa questão que
o principal ponto do grupo de estudos, né? Essa troca de experiências, né? Nós temos aqui, ó, vocês implementam, relatam como aconteceu, né? Em diferentes realidades, então esse é o principal ponto. Aqui tem um questionamento, né? Que é o seguinte: de que forma os saberes compartilhados impactam a sua prática pedagógica? Então, nesse sentido, alguém aqui já pegou alguma sugestão aqui do grupo de estudos, algo simples, né? Que às vezes auxiliou lá na prática pedagógica, né? Às vezes uma dica, uma implementação que um professor fez e apresentou, você falou, olha, isso é interessante, vou usar. Às vezes, assim, né? Lembrar, às vezes não lembra, né? Tem que pensar um pouquinho, mas alguém lembra aqui de alguma situação? Eu, por exemplo, tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com dobradura, com essas coisas, né, para fazer fanzine, para fazer o lapbook, né? E aí eu vi aqui os professores implementando, né, como que organizavam a sala, e são coisas que eu peguei, né, que comecei a utilizar levar para a sala, que é interessante, né? E porque se eu fosse fazer lá, eu tinha me perder lá com as dobraduras, enfim, né, como fazer. Então, aí eu vi, por exemplo, o professor implementou, ele colocou a TV lá, né, com vídeo, com tutorial de como fazer a dobradura do fanzine, né, ele colocou numa velocidade lenta, né, aí ia mostrando o passo a passo, bem lento, né, então foi uma ideia que eu peguei, falei, vou fazer isso também, que aí eu posso ir acompanhando, porque se eu orientar, eu ia me perder, ele tem dificuldade com isso. Professor Eduardo? Eu faço um joguinho, sempre fiz assim, que é bem basicão, um jogo de tabuleiro, assim, que eu pego um texto, divido em partes, ou um tema, divido em partes, aí assim, fale uma coisa positiva sobre aquele tema, uma coisa negativa, e isso associa no jogo a ganhar ponto, perder ponto, e aí vai andando no tabuleiro. Mas era uma coisa que sempre foi muito legal de fazer, porque os alunos daí têm a criatividade, tem que pôr uma imagem e tal, eles se engajam ali para fazer o joguinho, mas nunca conseguia jogar com todo mundo, assim, porque ficava lá, cada equipe fazia um tabuleiro e tal, e aí ficava um monte, eu jogava um pouquinho com cada um, assim, mas nunca conseguia fazer o jogo até o final. Aí, com esses formadores aí, eu vi uma plataforma chamada Geniali, que aí tem joguinho e tal, e aí eu fiz uma adaptação, que aí eu coloquei, assim, foram 4 trabalhos dentro de de um joguinho, assim. E aí eu consegui fazer com a turma jogar 4, que aí coincidiu também que deu 4 equipes só que fizeram naquela turma, mas eu consegui jogar os 4 ao mesmo tempo com todo mundo, assim. Aí esse ano eu vou fazer de novo, só que adaptado, porque não deu para jogar o final, assim. Mas eu vou adaptar um pouco mais, e aí o legal do recurso é que daí bota num projetor, e aí cada trabalho deles aparece ali, e aí dá para fazer esse jogo virar coletivo, assim, com todo mundo vendo, né? Porque não fica uma coisa pequenininha como o jogo de tabuleiro. Ainda estou desenvolvendo um pouco melhor para funcionar bem, mas eu vejo o recurso digital como, nesse caso, uma forma de apoiar, assim, né? Uma dificuldade minha de fazer o jogo que já era bem legal, mas de jogar propriamente, com aí esse recurso para fazer isso acontecer, assim, ainda estou implementando. Ano passado a gente jogou, mas esse ano eu vou fazer, assim, com fase 1, aí igual nesses programas de televisão, aí a fase 2 vale o dobro dos pontos, e aí a fase 3 vale 1000 vezes mais, que aí decide tudo. E aí eu vou fazer separado para jogar na aula 2, na aula 3, assim, sabe? Que aí minha meta dessa vez é jogar o jogo inteiro. Bacana, professor, né? Usou aí uma sugestão do recurso para melhorar o jogo, né? E eles gostam de jogo de tabuleiro, né? Essas questões eles gostam bastante. Bacana, professor. Obrigado pelo compartilhamento da experiência. Pessoal, mais alguém gostaria de falar? De algo assim que contribuiu? Os jogos, né? No começo, antes de ter o quizzes, né? Agora é o Ground, a gente sugeria o Kahoot, tinha também, me fugiu o nome, Mentimeter, né? E foi algo assim como se levar para a sala, né? Para ter uma atividade diferente, fazer um jogo, né? Aquela questão de gerar um ranking, enfim. Então, foi algumas coisas. A gamificação em si, né? Foi algo importante, né? Aqui nos formadores que todos nós aprendemos. Aqui tem o manual do cursista. Pessoal, então o manual do cursista, ele tem algumas mudanças, né? A gente não vai ler todo ele, vai focar em alguns pontos principais, mas teve algumas mudanças, né? O manual do cursista
serve, né, aquela frase batida, para mostrar os nossos direitos e deveres, né? Então, é importante vocês darem uma olhada, né, para ficarem por dentro dos direitos de vocês, o que vocês precisam fazer também, né? Então, vou passar aqui alguns pontos que estão assinalados, né? Esse material, essa apresentação está lá no Google Sala de Aula, lá no mural, né? Vocês podem acessar o material e aí, né, nesse slide que eu abri tem esse link do manual do cursista, né? Então, aqui, como vocês sabem, né, o grupo de estudos é voltado para as metodologias, né? É falado um pouco do conteúdo, esse ano até um pouco mais, mas é voltado para metodologias, para estratégias de ensino. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui, né? E vocês vão escolher uma para pôr em prática na sala, né? Claro, não precisa exatamente como está aqui, às vezes precisa fazer uma adaptação, né? Enfim, conforme a realidade de vocês. E depois, o compartilhamento, né? Ou seja, vocês vão pôr em prática, né? E vão aí relatar os resultados, né? Vão relatar os resultados, como que aconteceu, se atingiu os objetivos, né? Se foi o que vocês esperavam e assim por diante. Sobre os temas que nós estávamos falando antes, então são 45 temas, né? Opções de temas diferentes. O nosso aqui da geografia, né? Então quem pode participar? Professores da rede estadual, pública do Paraná, devidamente supridos e atuantes do componente de geografia. E os técnicos e pedagogos também, professores de geografias que estão no núcleo, né? No núcleo de educação e na SED. Então, aquela questão que vocês falaram, né, antes, mas tem que ser suprido na área para se inscrever naquela de IA, por exemplo, né? Agora, como esse ano as vagas, né, foram concorridas, então isso é levado mais de forma gerenciado mais, né, controlado mais, vamos dizer assim. Então, todos os grupos, né, têm esse objetivo de implementar, tem implementação, né, pôr em prática, para ir relatar os resultados, quais foram os resultados, né? Como que foi a implementação lá na prática. Pessoal, tem alguém aqui que não está em sala de aula, algum cursista que está na SED, ou no núcleo de educação, que está em outra função? Todos estão em sala de aula? Porque aí tem uma orientação aqui em relação à implementação, que é um pouco diferente, né? Quem está em sala de aula, né, vai implementar com os alunos da rede pública estadual do Paraná. Se alguém está no núcleo de educação, na SED, vai implementar, né, ali no seu contexto de atuação. Por exemplo, tem um professor lá que é o responsável por orientar o Weiground, né? Agora me fugiu o nome, não sei se é embaixador, eu acho que era, ano passado era chamado, né? O professor que é responsável por orientar em relação ao Weiground, né? Então, ele vai implementar ali, ele orientando os professores, né, na prática dele, alguma metodologia ali que ele vai escolher e no caso, iria ali orientar os professores à prática, né, no que ele faz no trabalho que está fazendo agora fora de sala, né? No caso, seriam 3 profissionais, no mínimo, que ele teria que orientar, né? Aí um tempo de 50 minutos no mínimo, 100 no máximo, e pode ser online ou presencial, né? No caso disso, para quem está fora da sala de aula, né? Para quem está no núcleo de educação. Mas aqui não é o caso, porque ninguém se manifestou, né? Então acho que estão todos em sala de aula. Então, as implementações devem ser apresentadas, né? Implementadas, apresentadas, sendo originais. Claro que as metodologias se repetem, né? A rotação por estação, enfim, cartografia, algumas metodologias que nós vamos sugerir, elas se repetem, né? Mas a implementação em si, os resultados são originais, né? Não tem como sair igualzinho, né? São realidades diferentes, alunos diferentes, às vezes tem que fazer alguma adaptação, então são originais, né? As atividades sempre enviar, né, pelo Google Sala de Aula, aí pelas ferramentas do Google que nós utilizamos, né? No passado, né, às vezes acontecia lá professor, eu estou com dificuldade para enviar, posso enviar pelo WhatsApp, posso enviar pelo e-mail, aí enviava, a gente anexava lá, enfim, né? Mas agora essas ferramentas já são bem divulgadas, né? E está tranquilo de utilizar. Sempre logado ao @escola, né? Tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Está sempre logado ao @escola para entrar na Meet. Vocês vão ter um certificado de 40 horas, né? E tem ausências superiores a 25% da carga horária síncrona resultarão, né, na não certificação. Então, vocês têm uma margem aí de faltas de 25%, tá? Essa margem continua. Porém, nessa jornada não pode mais repor, tá, gente? Foi tirado. Eu
Eu não estou compartilhando com vocês, gente, agora que eu vi aqui. Então, nessa jornada, não pode repor mais, tá? Então, professor, não posso participar hoje, pode participar amanhã, não pode mais repor nem antepor, tá? Então, foi tirado isso. Mas tem essa, se precisar, né, acontecer alguma questão, tem esses 25% aí que são 2 dias, né, de falta. Então, são 40 horas. O certificado demora cerca de 90 dias para sair, né, até processar lá, enfim. Então, a questão da hora de atividade continua, né? Vocês podem aí fazer 2 horas de atividade em local de livre escolha, né? Não precisa ser naquela hora do formadores, né? Se for, faz formador à noite e faz 2 horas de atividade, pode fazer durante o dia, em casa, enfim, se beneficiar alguém, né? Outro ponto aqui, né? Já vi ano passado, né? Que se alguém desistir do grupo de estudos, tem que ter no mínimo 60% de participação para poder se inscrever na próxima, né? Então, o professor se perdeu nos prazos, às vezes não está gostando, desistiu. Mas já participou 60% das reuniões, ou seja, 6 reuniões, que nós teremos 10, pode se inscrever na próxima. Agora, se desistir antes, não participou de 60%, participou de 50%, aí tem impedimento para a próxima jornada, tá? Deixa eu ver o que mais, do @escola já falei. As reuniões têm 1 hora e 40 minutos, né? A média da nota elas são 70 pontos para certificação. Se não mudou um pouco, depois nós vamos ver ali. São 2 atividades, cada uma com peso de 50 pontos. Antes era sempre uma 40 e outra 60. Agora elas mudaram, as 2 têm o mesmo peso, né? Tem aí as 1 hora e 40 de participação, né? As reuniões, no caso a nossa, vai até às 8h20, 20h20. Bom, é isso. Depois a gente pode retomar algum ponto mais importante. Mas o principal é isso, tá? O pessoal, infelizmente, não tem mais a reposição, tá? Ou a anteposição, né? Continua aí o direito de fazer hora de atividade, 2 horas em local de livre escolha, né? E tem aí a porcentagem de faltas continua. E a de presença de faltas, né? Que pode ter o direito aí, direito não, né? Se precisar, pode faltar 25%. Tem agora aqui, pessoal, um check-in, né? Que é um formulário para entender, né? Fazer um diagnóstico do que você já conhece, das metodologias, das ferramentas, né? Das plataformas. Então, eu vou colar aqui no chat, tá? E aí eu vou deixar 10 minutos para vocês responderem. Então, 9h34, 9h44 nós voltamos. Beleza? Então, vocês podem responder. Nossa turma, eu acho que não pede a turma ali, tá? Mas a nossa turma é turma NK. Então, vocês podem responder, está ali no chat, né? 10 minutos para responder, dá para responder tranquilamente. Qual que é mesmo o número da nossa turma? É NK. NK. Só uma dúvida, professor. Pode falar. Então, aqui no nosso município, a gente teve essa dificuldade de ter aulas de geografia sobrando. Eu estou atuando na educação especial, né? Então, estou como PAC, que é professor de apoio à comunicação, e também como professor PAI. Então, as 40 horas virou educação especial, né? No período das inscrições ali, as vagas da educação especial sumiram praticamente, né? Tem algum problema ali de eu continuar, enfim, formado em geografia, concursado, tal, 2 padrões. No entanto, esse ano não consegui aula de geografia em sala, somente PAC e PAI. Não, professor, não tem. Eu vou orientar melhor para dar sugestões de como o professor pode implementar, mas acredito que seja ali uma implementação com o aluno, enfim, né? Eu vou orientar melhor, que foi a primeira situação que eu vejo assim, mas pode continuar sem problema. Maravilha, obrigado. Nada. Pessoal, uma questão que eu esqueci de falar é em relação ao remanejamento. O remanejamento vocês podem fazer, se mudou o horário, não estão conseguindo participar nesse horário, pode fazer para a minha turma ou para outras turmas, tá? Semana que vem eu já disponibilizo o link lá no grupo, aqui na reunião, no grupo do WhatsApp, para que, se alguém precisar, né? Ele pede uma justificativa lá, né?
Bom, pessoal, acho que já deu tempo, né, para todo mundo responder. Obrigado ali por vocês terem respondido. Vamos seguindo aqui. Eu acho que aqui um ponto que vocês estão aí curiosos para ver, né, é a questão do calendário da jornada, né? Então, iniciamos hoje aqui, primeira semana de março. Aí onde está circundado aqui por rosa, né, são aí as reuniões que nós vamos trabalhar os conteúdos em si, as metodologias e assim por diante, né? Então, né, aí são todas essas reuniões. Aqui onde está circundado de verde são os prazos. Então, o prazo esse ano inverteu, tá? A implementação, o prazo é dia 24 para entregar o relato. E o RAF, que eu já vou explicar o que é o RAF, né? Mudou ali a segunda atividade, é dia 30, tá? Então, mudou um pouquinho, tá? Mas não é nada demais, é uma coisa que você já fazia. Então, essas são as datas, né? Encerra lá na segunda semana de maio, né? Com as apresentações. E vai dar 2 meses e pouquinho, né? Então, vamos ter eu não pego, acho que tem um feriado na quarta, né? Quarta, não. Então, na quarta vão ter todas as reuniões. São 10 semanas, né? 10 reuniões, então. Então, esses são os prazos, né? Aí, dia 24 e dia 30. Aqui os conteúdos que serão trabalhados, tá? Então, semana que vem, a gente vai trabalhar com cartografia, sugestões de como trabalhar esse conteúdo, esse objetivo de aprendizagem, né? Sugestões digitais, sugestões analógicas, tá? Depois, vegetação no território brasileiro, conflitos territoriais, blocos econômicos, e aí o compartilhamento. Eu fico sabendo do que vai ser trabalhado uma semana antes, né? O que vai ser trabalhado semana que vem é linguagem cartográfica, eu já tive o repasse essa semana, então, sempre que possível, eu vou adiantando alguma coisa, né? Porque, por exemplo, eu gostaria de implementar, alguém pode pensar, né? Eu gostaria de implementar blocos econômicos, mas é muito próximo do prazo para eu esperar até lá, enfim. Então, a gente, sempre que possível, vai dando um spoiler aí, né? Então, essas são as reuniões, né? Aqui sobre a certificação, eu já falei lá, né? Mas só retomando. Então, é preciso participar com a câmera aberta, ter aí 75% de participação, né? Vem um relatório lá para nós em relação ao tempo de vídeo. Quando tiver algum problema, né? Escreve ali no chat, né? Que está com problema técnico, enfim, né? Concluir as atividades, ter uma média de 70 pontos. Então, a certificação é de 40 horas, mas as reuniões, somando elas, não são 40 horas, né? Tem o tempo aí de trabalho assíncrono, né? Que é fora do grupo aqui que é planejar, enfim. Aqui as atividades avaliativas. Então, o que mudou é esse RAF, né? O que é o RAF? O RAF é o registro de acompanhamento formal, né? Então, toda reunião, algumas reuniões, são 6 reuniões, vai ter um formulário para vocês responderem no final. Então, vai ter um formulário lá que vocês vão responder no final sobre a reunião, tá? Vai ser durante a reunião que vai ser feito esse questionário. Vocês já faziam isso ano passado, no final da reunião, né? Mas não valia nota, agora vai valer nota. Só que agora não tem mais o portfólio, não vai mais precisar registrar, né, um resumo da reunião, as impressões da reunião. O que vocês vão fazer é responder essas perguntas. São 6 reuniões que vai ter esse questionário, tá? E aí continua, né, o relato de implementação. Bom, vamos lá para o Google Sala de Aula, que aí dá para visualizar melhor. Então, vocês já conhecem aqui, né? Aqui o nosso mural com os links, com as informações. Amanhã eu posto a gravação aqui. Aí vem as atividades, né? As atividades estão aqui. E o RAF, tá? O RAF, o link não foi disponibilizado para nós ainda. Segunda-feira vão passar para nós onde que é o link, como que acessa, enfim, né? Está sendo elaborado. O questionário não está aqui, né? Cada reunião, dessas 6 reuniões, a gente vai disponibilizar o link desse questionário para vocês responderem, né? Então, são 6 reuniões que vão ter esse questionário, tá? Com 5 questões cada questionário. Então, aqui, RAF, né? Registro de acompanhamento formativo. Então, instrumento de acompanhamento da aprendizagem que evidencia a apropriação dos saberes abordados durante a reunião. Além disso, oportuniza a reflexão sobre os conteúdos abordados nas reuniões. O registro será feito por meio de 6 formulários, cada um com 5 questões de múltipla escolha, aplicados ao término das reuniões, totalizando 30 perguntas. Então, são 6 questionários, cada questionário tem 5 perguntas, somando 30 perguntas, né? E cada
pergunta, cada questão vale 10 pontos. Aí cada questionário vale 50. Então são 6 questionários, cada um vale 50 pontos, é somado, né, o número de acertos e dividido por 6. Né? Assim que é a média. A média máxima seria 5. Aqui, ele vai ser aqui, a gente não vai olhar muito isso porque ainda não veio esse link para nós, né? Mas vai ser ali pelo @CIED, onde que vai ser linkado para vocês, logado, né, para vocês responderem. Aí tem lá o Lucra Studio, né, que é onde eu achei que uma boa parte não conhece ainda, né, mas é onde saem os relatórios, enfim, da participação nas reuniões. Então, vai ser aonde vai ter os resultados do número de acertos. Tá? Mas na próxima reunião a gente vai falar sobre isso. Precisa acertar ali 70% dessas atividades. Então, desses 50 pontos, precisa ter ali um número de acerto de 70%. Tá? Aqui é a média, né, que eu falei antes. Então, são 6 questionários, cada questionário com 5 questões. Né? Cada questão vale 10 pontos. Então, no final, vão somar os 6, né? Está aqui os 6 questionários, soma eles e divide por 6, vai dar a média. No máximo, nota máxima é 5, tá? Aqui os dias que terá o RAF, né? Dia 9, no caso aqui, dia 9 na segunda, né? Vai ser dia 11, aqui dia 18, aqui dia 25, dia 8, dia 15 e dia 29. Então, nessas 6 reuniões terá esse questionário no final, mas vai ser feito aqui na reunião, vai ser deixado um tempo, tá? 10 minutos, 15 minutos, enfim. Mas é bem tranquilo, vocês já faziam no passado, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Não? Pode falar. Professor, eu não sei se eu estou me equivocando ou não, mas o último RAF ali é 30/4. E no Classroom, a data de entrega me parece que está 24 de abril. Não, o RAF, a data é 30/4 mesmo. É o contrário, a implementação que é dia 24. No Classroom, então, está trocado, né? Ah, tá trocado. Então, o RAF é antes, é dia 30 mesmo. O RAF no Classroom está aparecendo 24, e aí a implementação está aparecendo dia 30. Ah, então está invertido, que não percebi. Depois vai arrumar. Mas é no dia... O RAF é no dia 30, né? Ó, eu esqueci de compartilhar de novo hoje, quase nunca faço isso, hoje estou... O RAF, então, é dia 30, né? No caso de vocês, o último vai ser dia 29. Né? Dia 29? É dia 29, se não me engano. Para responder. E o relato é um pouco antes. Então, esse é o RAF, né? O link não está aqui é só ali as instruções, tá? Que essas instruções aqui que eu acabei falando e não mostrei para vocês. Deixa eu ver onde elas estão aqui. Acabei fechando já. Tá. Vou voltar aqui na... Então, o RAF está aqui, as instruções, né? E aí a segunda atividade avaliativa é o relato. O relato também mudou um pouco, tá, pessoal? Clica aqui, aí esse é o relato, tá aqui o formulário. Para preencher, né, conforme vai fazendo a implementação. Tem aqui a rubrica, e aqui, né, agora é chamado de caderno para implementação. Então, clicando aqui, né, você abre ele. E aí ele vai ter ali, né, o espaço para vocês, depois eu vou deixar um tempo para vocês preencherem, né? Clicando lá, ele vai abrir esse arquivo aqui. E aí é aquela situação de sempre. Não precisa fazer cópia, não precisa salvar. Abrir uma vez, você faz uma cópia lá no Drive. E aí é só ir atualizando, né, que vai salvando automaticamente, tá? Então é nesse sentido. Aqui no lado esquerdo tem as guias, né? Apresentação, orientação, o registro. Aqui é o registro, né, dos links. Já vou explicar aqui o registro e aqui o relato. Então tem que navegar aqui pelas guias, né, que estão aqui no lado esquerdo. Essa apresentação, então, é uma apresentação. Vocês vão preencher depois aqui com o nome, o tema, a turma, né, o local de atuação, e são as instruções. Ó. Utilize as guias do documento presentes na lateral esquerda para preencher as informações solicitadas. Na guia Orientações, acesse a rubrica Correção do Caderno para Implementação. Na guia Registro da Prática, insira os links das atividades realizadas. Então, lá no portfólio, vocês escreviam as impressões da reunião e colavam o link. Então, o link vai ser colado aqui agora. Já vou abrir o espaço, tá? Não vai precisar fazer resumo da reunião, mas vai precisar colar o link, tá? O resumo da reunião foi substituído pelo RAF, lá pelas questões. Então, eu já abro ali para a gente olhar, né?
Então, aqui a primeira página da apresentação é só para apresentação de vocês aqui com os dados e também falando um pouco sobre esse RAF. Depois vem as orientações. As orientações também, né? Eu estou clicando aqui na guia no lado esquerdo, tá? As orientações também, aqui não precisa preencher nada, né? São só orientações, tem aqui a rubrica, né? Depois nós damos uma olhada. Então, ó, esse caderno é o espaço para registrar sua trajetória no grupo de estudos, Formadores em Ação. Durante a jornada, você deverá inserir os links das atividades realizadas nos encontros, no momento na prática, né? O em ação agora é na prática, né? Na prática é aquele momento que você se reúne. O preenchimento deverá ser feito nos momentos assíncronos, portanto, é fundamental organizar seu tempo para que nenhuma etapa fique sem registro, tá? Então, essa parte de preencher aqui, isso você já sabe, né? Não vai ser durante as reuniões para preencher o relato, enfim, é no tempo assíncrono. O link ali é rapidinho para colar, né? O relato de implementação presente nesse caderno é um registro individual de uma prática pedagógica inédita, alinhada aos estudos da jornada. Nele, você demonstrará como transformou o estudo e ação em aprendizagem significativa, utilizando vídeos, áudios, fotos e outros registros para fundamentar seu registro de acordo com os critérios da rubrica de correção. Depois a gente olha a rubrica um pouco, tá? Mas assim, claro, eu falei, é inédito, né? Mas as metodologias se repetem, os resultados que são inéditos, né? Como nós falamos. Essa questão da implementação já falei, né? Todo mundo aqui está em sala de aula, então não precisa retomar essa questão da implementação para quem está na SIED ou no NRE. Aqui, outro ponto é o registro na prática. Então, aqui que vocês vão colar os links das atividades realizadas no subgrupo. Então, são 6 reuniões, né, que vocês vão colar os links aqui. Então, daquela atividade, né, como vocês faziam no portfólio, lá no subgrupo, né, vocês vão lá produzir um material, aí pega aquele link, né, e cola ele aqui, né? Cada reunião aqui identificada, cola o link aqui. Certo? Não vai precisar fazer o resumo da reunião, tá? Só colar o link. Como eu falei antes, o resumo da reunião foi substituído pelo RAF. E aqui sim o relato de implementação. Então aqui tem um relato, né, na outra guia aqui, o relato de implementação. Então aqui, vamos preenchendo os objetivos de aprendizagem. É semelhante àquele que vocês já faziam. Descreva os objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos, relacionando-os à realidade dos estudantes, ou, quando for o caso, dos professores envolvidos na implementação, de forma a promover uma aprendizagem significativa e alinhada ao seu contexto de atuação. Descrição das ações e acompanhamento da aprendizagem. Apresente de maneira detalhada as ações realizadas para desenvolver os objetivos de aprendizagem e acompanhar o progresso do público envolvido. Descreva passo a passo como a implementação ocorreu na prática, quais estratégias foram aplicadas, como cada etapa foi conduzida, de que forma os estudantes ou professores participaram e quais materiais foram utilizados ou produzidos. Se você estiver atuando em sala de aula, relate as atividades desenvolvidas com seus estudantes. Se atuar no núcleo de educação SIED, né, aí é aquela questão que a gente já falou. Então, nessa parte aqui para descrever, né, descrever assim, de forma detalhada como ocorreu. Resultados alcançados. Relacione os resultados alcançados ou esperados, né, apresentando como cada um deles foi avaliado. Utilize evidências como dados, produções, registros, depoimentos, indicadores para verificar a aprendizagem ou o desenvolvimento do público envolvido. Né. A partir dessa verificação e análise, apresente os resultados observados, né, evidenciando as aprendizagens demonstradas pelos estudantes. Então, aqui as evidências, uma reflexão final, né, sobre o grupo de estudo, sobre a implementação, o feedback e observação. Da observação. Então, tem que ter, novamente, o feedback, né? Pode ser com a equipe diretiva, pode ser com o professor que você faz trabalhos em conjunto, pode ser com o professor Paê, que está em sala de aula, né? Então, com o professor, né? Para assistir a implementação e escrever um feedback. Aqui, as evidências. Então, aqui é bem as evidências, né? Que são as fotos, depoimentos, vídeos, né? Para produzir um podcast, né? Coloca o link aí. Então, aqui são as evidências, né? Os depoimentos dos alunos, através de áudio, de vídeo, digitado, né? Então, aqui são as evidências como você já fazia. Certo? Então, esse é o relato. E aí a síntese está aqui no final. Tem a síntese. Lembra que vocês faziam a síntese? Então, a síntese está em outra guia. Síntese, né? Tem aqui as informações de vocês.
E, né, aqui para apresentar a implementação de uma forma bem sintetizada, né. O objetivo da síntese é que na hora da apresentação não fique dentro do tempo, né, porque acontecia às vezes de deixar para usar a apresentação inteira, aí faltava tempo para todos apresentarem, né, que chega lá no final, são 2 reuniões e meia, dá lá 5, 7 minutos para cada professor apresentar, então acabava, né, ultrapassando o tempo. Então, para tentar encaixar no tempo, tem essa síntese, né, para vocês elaborarem, para guiar vocês no compartilhamento, na apresentação. E aqui a última guia é boas práticas. Então, as boas práticas aqui é para quem quiser enviar o seu trabalho para ser avaliado, né. Tem um congresso que acontece sempre em setembro, alguns trabalhos são escolhidos para serem apresentados lá, né. No caso, vai ser no congresso do ano que vem, né, provavelmente desse ano, não. Do ano que vem, porque a jornada acaba em maio. Desse ano já estão escolhidos, né? Aqui foi... Eu falei de Cascavel, mas a maioria não conhece Cascavel, né? Foi uma professora de Cascavel, foi ano passado, professora de Ciências Biológicas, aí leva os alunos. Mas, assim, são eu acho, uns 100 trabalhos escolhidos, né? E tem mais de 20 mil professores na rede, então, assim, se não for escolhido, né, não é que o trabalho não está bom, enfim. Tá? Então, aqui é essa questão, se vocês quiserem enviar esse trabalho para essas boas práticas. Então, esse é o caderno de implementação, tá? Tem aqui as guias, o que mudou é que vocês vão navegar pelas guias aqui, tá? Só queria dar uma olhada na rubrica aqui, tá? Que vai ser avaliado. Só se tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Depois a gente vai retomar isso, vai vendo passo a passo. Não está abrindo aqui. Depois eu abro ela para outro caminho. E aí, aquela situação de sempre, né? Vocês vão abrir o caderno, não precisa fazer cópia, tá? Ele vai sempre salvando automaticamente. Lá no final é que envia, né? Só ir inserindo as informações lá no final é onde envia. Deixa eu abrir aqui a rubrica, né? Então, o que vai ser avaliado? Da dimensão 1, estrutura, organização e entrega do caderno para a implementação. Então, vale 4 pontos. A estrutura, a organização, a formatação, né? Aí tem ali integral, parcial e não atendeu, né? Registros das atividades. Então, vale 6 pontos. Você registrou, descreveu, né? Como foi elaboradas as atividades, recebe pontuação máxima. Se for parcial, aí é 5 pontos. Se não descreveu, aí não tem pontuação. Outra, composição do relato, implementação, descrição, resultados e evidências, 18 pontos, essa parte que vale mais, né? Então, 18 pontos, né? A descrição, os resultados, as evidências, as fotos, né? Se for parcial, 17 pontos, né? Muda pouco se for parcial. A apresentação, então, vale 22 pontos, né? A apresentação e a organização daquele resumo, vale 22 pontos, tem uma importância significativa aí, tá? Vale 22 pontos, então, a apresentação, tá? E aí isso vai somar os 50 pontos, tá? Então a diferença, uma coisa que mudou aí é que agora as duas atividades têm um peso de 50 pontos, tá? Anteriormente, uma era 40, outra 60. Agora as duas têm um peso de 50 pontos. Na próxima reunião, tá, do RAF, que é o mais novo aqui, que a gente vai começar a fazer logo, a gente vai falar sobre ela, vai mostrar. Mas enfim, o que você... Resumindo, né, vocês vão abrir o link ali, vão responder umas questões e enviar, né? É sobre a reunião, então é bem tranquilo. Aqui, continuando, então lá no Google, falando do Google Sala de Aula, né? Tem lá os links das gravações, os links das reuniões, os informes gerais, avisos gerais. Aqui vai ter também os materiais de estudos, as atividades avaliativas, o fórum para tirar dúvidas, né? Esse ano tem uma novidade que, em alguns momentos, vai ter um tema transversal, né, que vai transpassar por todos os grupos, os temas, que é sobre a cultura digital, né? Mas não é no sentido, assim, de plataforma de sala de aula, no sentido, né, da cultura digital, dos alunos, enfim, né, de como que ela é utilizada, a questão da inteligência artificial também, né? Então, é um tema que vai perpassar aí para nós refletirmos, né? Aqui eu acabei esquecendo, esses dados é da reunião de ontem, tá? Eu tenho umas 19, mas as nossas reuniões são às 18h40, tá? O link da Meet está sempre no mural, ali o e-mail, você já tem o e-mail, né? Tem o telefone também. Eu fiz um grupo de WhatsApp, eu não sei se foi nessa turma, mas tinha alguns números que não tinha WhatsApp, né? Aí, não sei se alguém ficou fora do grupo do WhatsApp, quiser que eu insira depois, pega o número, né? Esse número aqui envia uma mensagem que eu adiciono. Se não quiser participar do grupo do WhatsApp, tranquilo, né? É aquela conversa sempre, né? Por WhatsApp, a comunicação é mais
rápida, enfim, né? No Google Sala de Aula é a nossa comunicação oficial, né? Mas assim, às vezes demora um pouquinho para olhar lá, enfim. Certo? Depois a gente vai tirar um print. Pessoal, agora, para conferir se está tudo certo, eu vou pedir que vocês vão lá no Google Sala de Aula, né? Se alguém estiver com o celular, enfim, hoje não conseguiu entrar, tranquilo, tá? Mas vocês entrem lá no Google Sala de Aula, vão lá na nossa turma, né? Turma NK, e abram o caderno, né? Abrindo o caderno, verifica se aparece o nome de vocês aqui em cima, né? E vocês podem preencher esses dados, tá? O nome de vocês, o tema é geografia, a turma essa turma eu acabei de falar, eu já esqueci, a turma NK, né? Isso, turma NK. A NG é a turma de ontem. Turma NK, função e componente, né? Professor de geografia. Se repete porque você pode participar de outro tema, né? Então, e o local de atuação, tá? Então, eu vou pedir que vocês façam isso agora, deixar um minutinho aí. Se alguém teve algum problema, abriu, não apareceu o arquivo, não está lá, vocês me falem, tá? Aqui tem que arrumar, porque foi enviado isso na segunda-feira e é nós que enviamos, então às vezes pode acontecer algum erro. Certo? Vou deixar aí um minutinho. É lá no Google Sala de Aula, né? Atividades, atividade 2, abre o caderno de implementação. Professor, Sim, você falou atividade 2, caderno para implementação, é isso? isso. Uhum. Tá, o que que tem que aparecer para preencher aquela tabela? Isso, essa tabela que está aparecendo aqui na tela, que é ali de apresentação, né? Por nome de vocês. Abriu para você, prof? Essa que está na tela aqui. Não está aparecendo esse caderno para implementação. Aparece o caderno para implementação, mas a tabela não. Aonde que ela tem que Não, mas estar? quando a professora clicou no caderno, clica no caderno. Tá. Não aparece esse caderno. Atividade avaliativa 2, Isso, a caderno para 2. implementação. Isso, ó, aqui. Aí, Clicou em cima dele aqui? é isso que não está aparecendo. Ele aparece critérios. Entendi. Não tem, então, esse link aqui do caderno? Não tem. Não. Não. Não aparece isso para mim, essa rúbrica de 4 critérios, esse link ali, geografia, que você está mostrando, esse quadrinho branquinho escrito. Uhum. Deixa eu voltar de novo, tá? Sim. Eu vou sair, vou voltar de novo. Atividade 2. Uhum. Aí eu desço, ver instrução. É isso? Não precisa ver instruções, só desce, né? Não precisa clicar em ver instruções. Acima de ver instruções, não tem esse caderno aqui? Não estou achando ele, da outra vez a gente achava. Professor, Não. aqui no final realmente não tá, mas no cantinho, assim, no alto, tá, tem a opção. Consegui seus descer. trabalhos. Eu estava. O meu subiu, agora apareceu. Desculpa, já achei. Não, tranquilo, imagina, prof. A pessoa na frente do computador. Não, tranquilo, prof, imagina. Prof, é só ali eu não prestei atenção onde diz tema, o que que a gente escreve mesmo? É geografia. Geografia. Geografia, isso. Aí, lá a função, né, também é professor de geografia. É que o tema, ele muda, né? Você pode fazer crime escolar, outro tema, enfim. Aí... Turma NK? Isso, NK. O local de atuação, nome da escola e cidade? Isso. Uhum. Se às vezes se for mais que uma cidade, pode ser o núcleo, enfim. Mas eu acho que é difícil ter alguém em 2 cidades. Teve alguém que falou antes que está há 36 anos na sala de aula, né? Não lembro quem foi.
Ontem na reunião tinha alguém com 37 e outra professora com 40 anos. Eu já estou indo para 38. 38? 38. Olha só. Comecei em 88. Nossa, eu 33. Olha só. Então, mas eu nunca tinha visto alguém com 40. Você já conhece alguém com 40 anos de sala de aula? Eu nunca tinha visto 40 anos, é bastante. 40 anos. Mas 30 também, né? Aí já está passando a idade de aposentadoria, né? Pessoal, mais alguém às vezes teve algum problema, não apareceu? Que esse é o momento para a gente conferir, que aí eu tenho que mandar para a tutoria, enfim. Pode falar, professor. Falando de tempo de profissão, né? Eu tinha uma professora que ela me deu aula, dela se aposentou, acho que agora fazem 2 anos. Ela tinha 51 anos em sala de aula. Ela deu aula pro meu pai. Essa superou todos aí, né? 51 anos, aí ela 50. saiu, acho que pela compulsória. Se dependesse dela, ela ficava mais um pouco. Sim. Aqui em Cascavel eu ouvi falar de um caso também que alguém se aposentou, né? Para obrigação, obrigatória, compulsória, né? Teve que se aposentar, não vamos continuar. Ah, mas eu dei aula para os pais de meus alunos. Todo ano aparece 3 ou 4 que eu já dei aula. Sim. E às vezes, né, tem muitas meninas que engravidam com 15, 14 anos. Sim. Aí aparece lá, tia, você já deu aula para minha mãe, já deu aula para meu pai. E aí continua sempre na mesma escola, né? Daí acaba voltando aos filhos, Daí né? eu falo, ai, mas eu sou novinha. Eu comecei a estranhar quando eu dava aula, quando eu falava em minha idade, os alunos falavam assim, a professora é mais velha que meu pai, né? No começo era mais velha, depois, a professora é mais velha que meu pai, daí como se ele tá ficando velho. Pessoal, tudo certo? A gente vai encerrar um pouco antes, né? Vamos tirar o nosso print aqui. Então, se alguém fechou a câmera, eu peço que abram, né, as câmeras, aí eu vou tirar o nosso print. Pronto, gente. Então, eu vou contar aqui, vamos lá. Esperar o pessoal arrumar o cabelo. 1, 2, 3. Pronto, só espero eu colar ele aqui, que às vezes acontece de tirar o print e depois perder ele. Só um minutinho. Colar aqui no nosso grupo, porque eu não sei, tem escolas que estão pedindo o print para lá a questão da hora atividade, né? Daí justifica lá, cola o print. Isso, professor, no ponto. É Estão isso, no pedindo ponto. para pôr no ponto. Uhum. Então está aqui. Vai que o professor Jean não saiu na foto. Mas não tem o BI? Precisa colar print no ponto e o BI? No BI aparece também. Pois é. Os caras inventam cada uma, né? Nossa, nós estamos feios na fita. Sim, meu Deus, que isso? Corre lá, para senão Sonho ninguém ser hacker acredita e que derrubar estava o aí. BI. Sim. Professora Marcela, você era formadora? Já foi formadora? Oi? Eu? Não. Não. Ah, tá. Não, é que parecia que eu tinha visto você nos cursos, mas não era formadora, então. Não, eu sou só aluna. Ah, tá. Eu achei que tinha sido em outros anos. Não. Então tá. Pessoal, então por hoje é isso, né? Se alguém quiser conversar alguma questão no particular, eu fico mais uns minutos aqui. Aos demais, um bom restante de semana, uma boa noite. E até semana que vem. Tchau, Boa noite. tchau. Boa Tchau. noite. Valeu, boa noite, boa semana. Boa noite, igualmente. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até. Agora pode ter que fazer tudo de novo, porque eu fiz isso. Tá.